Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura. Nós já estamos aqui no capítulo de número 50 de Gênesis, vamos adentrar em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos lá, a morte de José, versículo de número 23 do capítulo 50 de Gênesis. E viu os filhos de Efraim, Datã também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão e a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos que Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui com os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsaram, puseram-no num caixão no Egito. Vamos aí entrar no livro de Êxodo. O livro de Êxodo faz parte aí do Pentateuco, que o Pentateuco é escrito pelos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. O livro de Êxodo ele é composto por 1213 versículos, 40 capítulos, e no grego ele tem um significado de saída. A gente vai adentrar aí mais uma vitória, né? Lendo a palavra do Senhor Jesus, mais uma vitória da gente todos os dias lendo a palavra, nos alimentando dela, nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo através da sua palavra. Que Deus venha sempre falar conosco através da sua mensagem, amém? Vamos lá. Êxodo, capítulo de número 1. Lembrando que ele é composto por 40 capítulos. Vamos lá? Os descendentes de Jacó no Egito, que diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que adentraram o Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, e usemos da astúcia para com ele, para que não se multiplique, vindo a guerra, ele se junte contra nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros em Pitom, Ramassés. Todavia, quanto mais os egípcios afligiram o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e os faziam servir com dureza. Assim lhe amarguravam a vida com dura servidão em dobro e em tijolos, com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que era obrigado a fazer. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito as chamou as parteiras e disse: Por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz com seus filhos antes que a parteira chegasse a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se fortaleceu muito. E, porque as parteiras temeram a Deus e lhe constituiu família, então ordenou Faraó que todo o seu povo
a todos os filhos que nascessem hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Capítulo de número 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de juncos e revestiu de betume e piche. Então pôs nele um menino e largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio de juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu um menino, ele chorava, ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, foi, pois a moça a chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Vendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Versículo de número 11. Moisés foge para Midian. Naqueles dias, sendo, pois, Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dos seus irmãos, olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: Por que feres o teu próximo? O homem respondeu: Quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdócio de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher o bebedouro para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu a beber ao seu rebanho e ao rebanho delas. Versículo de número 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que voltaste hoje tão depressa? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz ao seu filho, a quem Moisés chamou de Gessom, dizendo: Peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os Israel gemiam sob a servidão por causa dela, clamaram o seu clamor e subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo de número 3. Moisés e a arca ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para detrás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, porque assim, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou